Da Venezuela aos petroleiros da Rússia, vamos imaginar o pior cenário. Você acha que os Estados Unidos estão silenciosamente ampliando uma guerra global? Porque soubemos, como o Richard mencionou, sobre o novo pacote de armas de 11,1 bilhões de dólares destinado a Taiwan, o maior até agora. Qual é a sua opinião sobre isso? What is your take on that? Richard has just spelled out what the national security... Richard acabou de explicar o que a Declaração de Segurança Nacional quer dizer quando afirma que o Império dos Estados Unidos acabou e que não podemos continuar tentando comandar o mundo. Ele será dividido em regiões. Significa exatamente o que ele disse: agir por meio de intermediários na prática. Em outras palavras, não podemos mais arcar com os custos de uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Isso é um poço sem fundo de dinheiro, considerando a corrupção e o fato de que a Ucrânia sofreu perdas enormes. Mas acho que Trump está de saco cheio da Europa. Você viu todas as declarações dele contra os europeus. Então, essencialmente, quando ele fala em abrir mão do império, ele está se referindo à luta da Europa com a Rússia agora. With Russia now. If Europe wants to fight with Russia, he says, se a Europa quer lutar com a Rússia, ele diz que seja por meio de um procurador nosso. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-la. Continuaremos fornecendo radares e orientação militar sobre exatamente onde bombardear a Rússia, mas não vamos gastar dinheiro com isso. A Europa terá de assumir a responsabilidade pelos custos. Infelizmente, temos nossos fantoches lá. Merz, que acabou de dizer que quer voltar a recrutar alemães para um novo Wehrmacht para lutar contra a Rússia, como se fosse haver uma guerra terrestre. Macron, que continua enviando mercenários franceses, e, claro, Starmer, na Inglaterra. Então isso é usá-los como procuradores. Os Estados Unidos estão se desengajando deles, assim como tentam fazer na Ásia, usando Taiwan, Japão e Coreia do Sul como seus representantes. Ou na América Latina, com governos de direita como o de Bolsonaro, a quem Trump tentou libertar da prisão por sua tentativa de reverter a eleição. Mas há outra coisa necessária para esse fim do controle norte-americano, e acho que é isso que você estava mencionando. Isso significa o colapso do direito internacional. A substituição não apenas do direito internacional, mas de todos os princípios das Nações Unidas que foram criados, aparentemente de forma legal, após a Segunda Guerra Mundial. Pegue, por exemplo, a Lei do Mar. Ela diz que o mar pertence a todos e não é nacionalizado como parte dos Estados Unidos. Trump diz que outros países roubaram os oceanos Atlântico e Pacífico dos Estados Unidos, que eles são nossos e que vamos recuperá-los. Estou meio que parafraseando ou ampliando o raciocínio dele. Mas também se trata dos acordos climáticos, os acordos de Paris, firmados por países que estão todos ameaçados por eventos climáticos extremos globais, pelo aquecimento global, pelas enchentes e secas que acontecem em toda parte. Eles estão tentando descarbonizar o meio ambiente para evitar que esse desastre climático eleve o nível do mar e inunde as zonas costeiras ao redor do mundo. Bem, Trump basicamente diz que assim como somos contra você afirmar que a lei do mar é livre para todos, como se não estivéssemos falando do nosso oceano, também somos contra os acordos climáticos internacionais que nos impeçam de controlar o comércio mundial de energia por meio do nosso domínio sobre o petróleo, decidindo quem pode produzi-lo e comercializá-lo e quem temos o direito de bloquear. Tudo isso é bloqueado. Então havia o direito internacional, o livre comércio, o status de nação mais favorecida, a livre circulação de capitais. Todas essas medidas e toda essa ideologia que foram estabelecidas no fim da Segunda Guerra Mundial. Parecia que a civilização estava caminhando para que todos os governos, ou pelo menos a maioria deles, agissem em conjunto para resolver problemas comuns do mundo. Desde quem pode usar o mar, até como evitar que alguns países poluam o meio ambiente e prejudiquem outros,
ou ameacem sua segurança, passando pelo lado militar das coisas. Sim, haverá segurança nacional e forças armadas para cada país, mas não às custas da segurança militar de outros países, como o presidente e o ministro das Relações Exteriores da Rússia continuam dizendo. Tudo isso é um ataque, afirmando que o direito internacional chegou ao fim. Tudo está sujeito à ordem baseada em regras dos Estados Unidos, em que basicamente qualquer acordo ou norma que regule o comércio internacional ou o uso de combustíveis está sob a dominação norte-americana. E é aí que está a verdadeira tentativa de poder. A ideia de que existe, na verdade, apenas uma esfera de influência, uma esfera regional, e essa é a dos Estados Unidos sobre a América Latina. Todos esses outros países que supostamente deveriam ter uma esfera de influência, quando se fala em uma esfera de influência russa, o que se quer dizer é, deixem a Europa lutar contra a Rússia, não nós. Let Europe fight Russia, not us. When it says a Chinese sphere of influence, Quando se fala em uma esfera de influência chinesa, isso significa, bem, deixar a China tentar fazer o que puder, mas nós vamos cercá-la com os países do Quad e com procuradores americanos, especialmente em Taiwan, onde acabamos de assinar, os Estados Unidos acabaram de assinar um enorme acordo de armas de cerca de 11 bilhões de dólares para tentar conter isso. Os Estados Unidos não reconhecem a esfera de influência de nenhum outro país além da sua própria, que é fiquem fora da América Latina. E como Richard acabou de apontar, isso não era a doutrina Monroe. Qualquer país podia comercializar ou contrair empréstimos com outros países. Na verdade, justamente quando os países latino-americanos, a partir da década de 1920, conquistaram sua liberdade política de seus colonizadores estrangeiros, México, Brasil, todos eles, acabaram se endividando, principalmente com banqueiros britânicos. E o Haiti se endividou para comprar sua liberdade dos banqueiros franceses. Todos esses países da América Latina se tornaram satélites financeiros da Inglaterra e dos banqueiros europeus. Os Estados Unidos não tinham problema com isso, nenhum problema com outros comércios. A América era totalmente a favor do comércio latino-americano com outros países, desde que os lucros fossem todos enviados para os Estados Unidos e não para a Europa. Os Estados Unidos são os beneficiários desse comércio. Então, basicamente, Trump está dizendo que uma esfera de influência não pode ser permitida, a menos que os Estados Unidos sejam o único beneficiário de quaisquer superávites econômicos e de balanço de pagamentos criados por essas 5 regiões. Esse é o duplo padrão que o estudo de segurança nacional pretende promover. Se eu puder acrescentar outro ponto, novamente, apenas para enriquecer as camadas de compreensão do que está acontecendo aqui. Veja, os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a potência econômica dominante. Mas não era apenas o fato de o dólar americano estar em toda parte e de os Estados Unidos financiarem tudo e fornecerem os empréstimos, o Plano Marshall e todo o resto para o mundo inteiro e dominarem o comércio mundial. Também havia dominação política, dominação ideológica. Hollywood produzia os filmes que todo mundo assistia, a Levi Strauss fazia os jeans que todos aprenderam a usar e assim por diante. Tudo isso, com uma única exceção, e nem temos certeza sobre isso, acabou sendo revertido. Os Estados Unidos não são a principal potência econômica. Já discutimos isso até a exaustão, e as evidências estão por toda parte, estão literalmente se acumulando a cada dia. O mesmo vale para a política. Em algumas das questões mais importantes, os Estados Unidos não apenas perdem votações nas Nações Unidas, mas as perdem de forma esmagadora. Há votações com mais de 100 países contra 5. Os Estados Unidos estão entre esses 5. Israel costuma estar lá, junto com algumas pequenas ilhas do Pacífico. Mas o resto do mundo já não está mais do mesmo lado. E até mesmo os europeus, servilmente ligados aos Estados Unidos, como continuam sendo, pelo menos seus líderes, estão fazendo declarações contrárias à política dos Estados Unidos.
against the politics of the United States, and I can assure you, the mood here, I've only been here. E posso te assegurar, o clima aqui, estive aqui apenas alguns dias, você sabe, a crítica a Trump está em toda parte, nas entrelinhas, ou bem explícita na imprensa e por aí vai. Então, o arsenal político não existe mais. A posição política se foi, a posição econômica se foi, a posição ideológica se foi. O mundo não está mais pendente de cada modismo vindo dos Estados Unidos como antes, seja na forma de se vestir ou em qualquer outra coisa. Então, o que resta? Eis o meu ponto, o poder militar. Ainda não demonstramos ao mundo que nossas forças armadas já não são mais avassaladoras. Durante a maior parte dos últimos 30 anos, e havia agências que faziam isso, quando eram feitas as tabulações de quanto os principais países do mundo gastavam com o setor militar, os Estados Unidos apareciam não apenas em primeiro lugar, mas também como o país que gastava mais com o exército do que os próximos 8 ou 9 países juntos. E esses 8 ou 9 incluíam a Rússia e a China. Em outras palavras, os Estados Unidos eram tão amplamente dominantes no período da Guerra Fria em termos militares quanto eram em termos econômicos, políticos e ideológicos. É assim que interpreto o que Michael disse, e esse fenômeno continua me parecendo muito mais importante do que a atenção que tem recebido. Atirar em pessoas inocentes que não foram consideradas culpadas, pessoas sentadas em barcos no Caribe ou no Pacífico. Aliás, acredito que 95 delas, ou algo assim, foram mortas. Isso é um símbolo muito poderoso. Vamos usar o que ainda temos, o exército. Não vamos depender do que os presidentes estúpidos anteriores faziam, que era mandar a marinha abordar o navio, confiscar as drogas, se houvesse, prender os envolvidos e depois mandá-los de volta ao seu país para serem julgados. Não, não, não. Isso não funcionou. Então agora usamos o que nos resta, o punho. Estamos em posição de fazer o quê? Cuidado, que o mundo se previna. Let the world beware. You get on the wrong side of us, and we... Se você ficar contra nós, vamos fazer isso com você também. Certo, isso é usar o exército porque você não tem mais nada para usar. E há dois possíveis desfechos aqui. Primeiro, pode funcionar. Você vai aterrorizar uma grande parte do mundo com a ameaça de ação militar, em última instância, ação militar nuclear. Ou, e é claro que ambos podem acontecer, você vai provocar o resto do mundo a vê-lo como o principal perigo para a paz mundial e a se organizar econômica e politicamente para derrotá-lo. E deixe-me encerrar com essa observação. Esvaziamos nossa capacidade de manufatura. Não podemos seguir sozinhos. We cannot go it alone. And if the rest of the world were to view us... E se o resto do mundo passasse a nos ver como uma nação fora da lei, disposta a ameaçar com o uso militar, haveria reações. Pergunte a si mesmo, se quiser. Pergunte a si mesmo o seguinte: se os assessores do Sr. Trump, que querem guerra na Venezuela, conseguirem o que desejam e os Estados Unidos atacarem, desembarcarem tropas e tudo mais, não é apenas que os russos e chineses possam ter algumas surpresas para eles na Venezuela. É que eles, naturalmente, podem tomar medidas retaliatórias de várias formas. Talvez voltemos a ouvir falar sobre terras raras e todo tipo de outras coisas que eles poderiam fazer. E aí vemos novamente o caminho para a guerra se desenhando bem diante de nós, dependendo das decisões que estão sendo tomadas literalmente enquanto falamos. Dependent on the decisions being made literally as we talk.